Ela trocou a estabilidade da carteira assinada pela incerteza e pela coragem de empreender. Pediu demissão da imobiliária onde trabalhava como secretária para se tornar, nas palavras dela, sacoleira, vendendo roupas de casa em casa. Essa decisão transformou por completo a vida da nossa entrevistada. Hoje, com 2 lojas físicas e milhares de seguidoras nas redes sociais, ela se tornou referência não somente no ramo da moda, mas também no empreendedorismo feminino. O Sala de Entrevistas está começando com Bianca Martins. Bianca, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde aos telespectadores. Quero saber como é que foi a sua história. Tu era secretária de uma imobiliária. O que te fez tomar a decisão de largar o CLT e virar empreendedora? Então, na época, eu era mãe de primeira viagem, né? E o tempo de serviço também, né? Acabava ficando longe do meu filho. E o que eu botei bastante na balança também, que na época foi o salário, eu acabava deixando a metade na escolinha para eu poder trabalhar também e enquanto eu tentava dormir, às vezes eu ficava pensando, né, se eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer que eu consiga fazer junto com ele também, para poder passar mais tempo junto com ele e conseguir me manter, né, sobreviver, que nem eu dizia na época. Isso estamos falando de quantos anos atrás? Isso foi em 2012. 2012, é. Ele não tinha um ano ainda. E aí eu comecei a viajar, sair da imobiliária que eu trabalhava, e aí comecei a viajar para Santa Catarina primeiro. Foi as primeiras viagens que eu fiz, só que logo em seguida, ele tinha 1 ano e 8 meses quando aconteceu um acidente doméstico com ele, e aí acabou dando uma reviravolta na minha vida, né? Ele teve que fazer procedimentos em Porto Alegre, até eu conseguir esses procedimentos para ele lá também, para evitar dele fazer uma cirurgia. E ali acabei trazendo ele, a função dele trabalhar junto comigo, que estava dando certo. Eu vendia em escolas, vendia em hospitais, de casa em casa, e assim foi indo. E aí, depois eu tive que adaptar a rotina dele também junto com a minha. Quando eu ia a Porto Alegre levar ele para consulta, para internações, assim que ele era liberado, eu passava nos atacados lá, comprava e trazia para cá e continuava vendendo assim. Assim eu passei, foram 8 anos de tratamento que ele teve, e nesses 8 anos eu fui adaptando a rotina dele com a minha também. Largava ele na escola e aquele momento ali eu aproveitava para correr, para conseguir atender todo mundo que eu tinha para atender naquele dia, e aí quando ele soltava também, eu levava ele junto comigo, e aí depois com outro filho também foi a mesma coisa, e eles acabaram, tanto é que hoje eu viajo e eles já estão acostumados, já nem, para eles já é rotina já. E quando tu decidiu, Bianca, virar empreendedora, foi uma escolha planejada, tu te planejou para sair do emprego e virar empreendedora, ou foi uma coisa assim que tu decidiu da noite pro dia e te jogasse no desafio? Não foi planejado, foi na verdade, que nem eu digo, na hora eu precisava me manter, então foi uma coisa que eu entrei e fui, mas tudo eu fico assim analisando, né, muitas coisas eu fui, que nem eu digo, tem às vezes as pessoas que estão entrando nisso, elas perguntam alguma coisa, tudo isso eu fui aprendendo sozinha, fui aprendendo na prática, na verdade, né, eu fui vendo, precisa disso, precisa daquilo, e aí fui fazendo. Tu aprendeu contigo mesma? Fui aprendendo comigo mesma, na verdade, com a prática, né? Que a prática eu exerci bastante, ainda exerço. E como é que era essa prática inicial? No início, nos primeiros anos, tu ia de porta em porta, né? Tu ia até acidentes. Como é que era essa rotina? Eu, na época de Facebook, ainda eu notei uma coisa. Eu tinha o costume, sempre tive o costume de me arrumar, tirar uma foto e postar. Eu ia a um aniversário, eu tirava uma foto, toda vez que eu ia levar meu filho no hospital, eu notava isso, né? Eu tirava uma foto, postava, e às vezes as pessoas vinham e perguntavam, onde tu comprou esse short, onde tu comprou essa calça? Aquilo ali foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a mulher é assim, né? Eu sempre digo que a mulher, ela se arruma para outras mulheres, ela não se arruma para o homem, porque o homem não nota roupa de mulher, quem nota... hoje ainda a minha contadora me ligou e ela disse, eu queria uma jaquetinha que eu vi uma menina dentro de uma festa com ela. Isso chama muito atenção, né? E aí eu comecei a... isso daí já tinha notado. Então eu sempre fiz essa função. Antes eu tirava fotos, né? E mandava para as clientes no privado ali, né? Quando era época de sacoleira mesmo, né? Eu digo, isso que é uma coisa que eu faço até hoje, né? Eu chego e tiro foto e boto, porque é uma coisa que também ela ajuda bastante quem não tem tempo.
Antigamente a gente ia para comprar uma roupa para um aniversário, né? Aí tu ia lá numa loja, comprava uma calça, aí tinha que combinar uma blusa com aquela calça, às vezes não tinha naquela loja, tu já ia procurar, entrava em 2, 3 lojas para achar uma blusa que ficasse legal com aquela roupa. Hoje tu já olha uma roupa montada, tipo um catálogo, né? Tu já olha aquilo ali, isso aqui serve para mim a tal evento. E aí já fica mais fácil para comprar, né? Tipo, a internet hoje traz essa comodidade pra gente também. E na época eu fui vendo isso, né? Que elas procuravam a roupa que elas viam no corpo. E aí eu sempre fui botando aquelas coisas, mas na época eu não tinha função de... Eu já tinha Instagram, mas era meu Instagram pessoal e eu não colocava no Instagram. Eu colocava mais era No Face. era no Facebook. Agora, em que momento foi, Bianca, que tu percebeu que tudo isso poderia se transformar em algo maior? Quando eu migrei para a loja física, né? A primeira que eu abri foi uma pequena, assim, um corredorzinho dividido com um salão de beleza de uma amiga minha. E ali eu só queria ter um espaço para as pessoas poderem retirar, na verdade, não considerava loja, né? Eu sempre digo que a primeira mesmo é a da Uruguai, porque ali eu fiz uma maneira de ter um lugar estratégico para elas retirarem e eu consegui atender mais pessoas já, porque já não estava dando conta, né? Eu fazia um itinerário, saía de manhã de casa, acabava voltando sempre à noite, passava muito tempo na rua, eu ia programando os bairros para conseguir, né, fazer os atendimentos. Era muito corrido, Bianca? Era muito corrido, eu programava de noite os lugares que eu ia, e ali eu já tinha migrado para o Instagram, que foi pós a pandemia, né? A pandemia fez com que as pessoas aprendessem a comprar pela internet na marra. Pessoas que tinham medo de comprar e não servir, não gostar, aprenderam aí, tipo, teve aquela função do auxílio também, que muita gente que não tinha renda também passou a ter uma renda também, que deu uma bombada boa nas roupas também, em várias outras áreas também, né? E acabou que as pessoas pediam, e elas queriam naquela hora, né? Então, às vezes eu botava assim, às vezes eu tava no Parque Marinha, por exemplo, aí eu botava um videozinho, um bumerangue, alguma coisa na internet, e colocava que tava no Parque Marinha. Ali já surgiam outras vendas. Aí, às vezes, eu me programava para atender naquele bairro 1 hora e meia, e acabava ficando mais, porque surgiam outros clientes que viam em tempo real pelo Instagram que estava no Parque Marinha. Eu acabava indo para Castelo Branco, no caso, tipo, mais tarde do que eu já tinha me programado. Então, eu nunca voltava para casa no horário que eu tinha programado. Aí eu disse, não, eu tenho que ter um lugar para deixar ali pelo menos as encomendas. Eu fazia live nessa época também, né? Eu disse para as pessoas retirarem e eu não precisar também ficar fazendo a entrega e eu conseguir atender outras pessoas. Nessa época eu já estava dando confusão, eu já estava ficando já sobrecarregada. Aliás, tão sobrecarregada que tem uma história que tu saiu pra rua um dia com o teu filho recém-nascido, tá? Tu estavas com uma semana de cesárea e esquecesse a criança na casa da cliente. Eu estava acostumada, era eu, a criança, e era eu, o pequeno, né? E era eu, a barriga e a bolsa, né? E aí acabou que eu fui atender uma cliente que também tinha um bebê recém-nascido. E aí eu botei no carrinho dela e aí terminei de fazer a compra. Ela passou o cartão, conversei, deu tchau, peguei a bolsa e fui-me embora. Daqui a pouco eu vi aquele carro buzinando atrás de mim, era o marido da cliente. O bebê, esqueceu o bebê. Trazendo o bebê pra ti. E aí tive que voltar para buscar ele. Bom, aí tu abriu esse espaço junto com um salão de beleza com uma amiga tua. Isso. E aí, em que momento foi que tu resolveu sair do salão e abrir o teu próprio espaço? Quando eu comecei a ver fila na porta e o lugar era muito pequeno, e aí eu botava as pessoas para experimentar no banheiro, só tinha um provador. Aí quando ela fechava o salão, e eu ficava até mais tarde sempre, aí eu botava as pessoas para dentro do salão dela para experimentar roupa também. Aí eu disse, eu vou ter que ir para um lugar maior. Aí ela disse que ela ia me deixar a sala e ela ia montar o salão na casa dela. Aí eu disse, então eu vou procurar. Bem na mesma hora surgiu aquela sala da Uruguai. E aí foi tudo assim, né? Tipo, veio automático já. E aí ali eu abri aquele lugar ali para mim também já era bem maior, né, do que eu imaginava. Porque eu não tinha pensado ainda numa loja física nem nada. E ali eu já fiz com mais cuidado, já fiz móveis planejados e tudo com o dinheiro que eu tinha guardado da outra. E eu tava falando ainda mais cedo, eu sempre me programava, eu juntava o dinheiro que eu ganhava naquela loja ali, o lucro eu juntava, me programando pro meu filho, né? Eu dizia, em algum momento eu vou ter que parar de novo, né? Por conta dele. Então eu já ia me programando. E aí acabou que foi dando tudo certo. E aí eu abri aquela ali era um espaço suficiente. Agora já ficou pequeno também, agora já tô indo
para uma maior do lado, e essa pequena a gente já tem um outro projeto para ela também. Já tem um projeto de uma terceira loja. Já tem um projeto na terceira loja, Agora, mas ainda não foi revelado ainda o que vai ser ali. Por enquanto é segredo. Por enquanto é segredo. Mas vem cá, e quando tu começou, Bianca, tu imaginava que no porta-mala do teu carro ia caber tanta coisa assim? Porque essa história se tornou grande demais. Se tornou grande. Não imaginava. Não. Hoje eu olho para trás assim e eu sou muito grata, né? Muito grata mesmo. Ao tudo que foi acontecendo, né? Tipo, começou uma história de eu querer me manter, ficar próxima do meu filho, aquela coisa toda, e aí veio essa história dele também, que foi um acidente, né? E aí acabou trazendo aquilo, e nessa época mesmo era uma luta por sobrevivência, né? Por conseguir trabalhar, conseguir fazer o tratamento dele também, que me ocupava muito tempo, conseguir alimentar ele também, porque ele não comia nada sólido, né? Ele só comia líquido, pastoso. Então eu tinha que programar a alimentação dele, levar a alimentação dele junto. Do tempo que eu deixava ele na escolinha, eu corria, que era o tempo que eu conseguia trabalhar sozinha também, sem ter o cuidado com ele. Tinha horas que ele já estava assim, até enjoado de andar no carro comigo. Mas... E ele se enjoava muito por conta da própria doença, né? Ele se enjoava, às vezes ele dizia, ai mãe, já tô que não aguento mais andar de carro. E aí ele foi crescendo junto comigo, né? E no fim tudo valeu a pena. E tudo valeu a pena. Nós estamos recebendo no Sala de Entrevistas de hoje a empreendedora Bianca Martins. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos logo em seguida. Fica por aí. De volta com Sala de Entrevistas, que hoje está recebendo a empreendedora Bianca Martins. Bianca, quando você começou tudo isso, tu viajava para Santa Catarina de ônibus. Hoje tu tá viajando para São Paulo para trazer as roupas e de avião. Me conta como é que é essa tua rotina para ir de tempos em tempos para São Paulo trazer as roupas. Eu já me programo 15 dias, né? Eu sempre falo que passo uma semana aqui, uma semana lá. Agora de avião é mais tranquilo porque eu vou na segunda e volto na quarta. Eu faço as compras, né? Envio por transportadora. Elas sempre chegam depois, né? Dos dias. Algumas coisas às vezes eu consigo mandar antes, no caminhão que vem antes. Aí acaba chegando aqui às vezes junto comigo. Uma parte da mercadoria, outra parte chega na sexta-feira. E aí eu já programo. Agora eu fui pro dentista mesmo e ele fez a minha agenda toda junto comigo, para a gente conseguir fazer o procedimento de clareamento e tudo, e ele foi fazendo, marcando ali num X a semana que eu tava, a semana que eu não tava. Mas o avião hoje é uma facilidade gigantesca, né? Eu levo 24 horas de ônibus para ir. E eu gosto de ir de ônibus. De ônibus? Eu gosto de ir de ônibus porque eu chego lá descansado, eu boto meu sono em dia. Não dorme no avião? No avião é 2 horas, não dá. Não, com a turbulência também não dá para dormir. Ô, Bianca, e tem algum segredo para tu saber o que vai fazer sucesso na loja? Como é que tu sabe, assim, para entender o que tá em alta? Tem peças que eu olho assim e digo assim, isso aqui vai vender pra caramba. E eu já vou assim, eu nunca compro menos de 100 peças daquilo ali que eu acho que vai. Como é que tu sabe? Não sei. Não sei, mas eu olho assim, às vezes eu compro muita coisa, eu compro como se fosse pra mim, né, que eu gostaria de usar. Tem algumas coisas que eu compro que eu não gostaria de usar, mas eu sei que estão pedindo, então eu sou obrigada a trazer. Então nem tudo eu compro são coisas que eu gosto, mas algumas coisas que eu olho e digo assim, olha, isso aqui vai vender bastante, até por conta do custo-benefício também, se é uma coisa que eu vejo que é um material bom, que é um tecido bom, que é um caimento legal, e o valor tá bom, eu já sei que aquilo ali eu sei que vai vender bastante. E às vezes eu erro, às vezes alguma coisa eu compro, eu digo, vou levar para testar. Aí eu trago lá 20, 30 peças, chega aqui, sai em 2 dias, aí eu vou tentar conseguir mais, às vezes não tem, porque já vendeu tudo. Tem que comprar na hora, senão depois esgota lá em São Paulo. Não, lá é uma potência, né? Tipo, o Brasil inteiro vai comprar roupa lá. Então acaba que... Aí às vezes demora a ter reposição de novo. Então quando eu acho que é assim, eu digo, essa aqui vai dar certo, eu trago com força mesmo, porque já sei que vai dar. Mas às vezes eu erro, às vezes eu acho que não vai sair tanto e invento de fazer um teste e às vezes fica em falta. Agora, mas deve ser uma correria lá em São Paulo, né? Lá lá tudo é mais, né? Tudo é mais violento. Tudo agora, meu esposo foi agora, depois de 9 anos, eu viajando para São Paulo direto, ele foi a primeira vez comigo. E pedi para ele me acompanhar, até para conhecer também, né? Para ver. E ele chegou lá e ele disse assim, a gente não tem dimensão do que é, do cansaço que é.
Eu caminho 16 horas. Esse dia eu marquei no relógio, deu 16 horas direto, assim. Vou ficar com as pernas inchadas, E o maridão conseguiu acompanhar nesse pique todo? Mais ou menos, né? Mas acho que não volta mais. Não volta mais. Bianca, falando agora de atendimento, relacionamento com os clientes, além das roupas, é verdade que tu oferece salgadinho para as clientes no sábado? No sábado. Agora já faz acho que um mês, eu acho que a gente não tem feito, porque já fazia 2 anos que eu tava com medo do salgado. E elas já estavam, acho que até enjoadas. Mas é só trocar o salgado, pô. Já tava até enjoadas, já e tava deixando ali, aí faz alguns... Mas agora eu vou voltar de novo nos sábados com salgadinhos também, porque é uma coisa que elas gostam também de... E eu gosto também, sempre que eu posso, eu gosto de estar nas lojas também, para ter esse contato com elas, para ver o que estão pedindo, o que elas gostam também, que é uma coisa que eu sempre faço questão, né? Claro, eu não consigo estar nas duas ao mesmo tempo, mas eu sempre faço gosto de ter esse contato com elas, né? Para não ter aquela coisa assim, não, só joga a roupa aqui para vender. Para ter E é uma coisa que eu peço para as gurias sempre, é o atendimento, né? Tem uma coisa que eu tô sempre pedindo para elas, o atendimento tem que ser em primeiro lugar. Mesmo que aquela pessoa não compre, né? Ela vai embora, saiu satisfeita com o atendimento, de repente não gostou da roupa naquele dia, mas ela vai voltar por conta do atendimento. E o que é para ti um bom atendimento? O atendimento, eu acho que tu tem que dar assistência para a pessoa, ver o que ela tá procurando. Eu tenho... As meninas que eu tenho hoje, assim, elas são muito boas nisso. Tenho uma delas mesmo, que é a atendente lá da Quinta, e ela, tipo, se entrar lá procurando uma calça, ela revira a loja inteirinha até tu achar a calça que tu vai gostar. E não é aquela coisa assim, embora elas ganhem comissão, elas não tem aquela coisa do só por vender, né? Tipo, elas gostam elas ficam muito felizes quando a cliente manda mensagem elogiando o atendimento, elas tiram print e me mandam, olha aqui que eu recebi. Isso para elas é muito satisfatório. E quando as pessoas tiram foto e nos marcam também para mostrar que é satisfatório para a gente ver a pessoa se gostando, né? Se achando bonita com aquela roupa. Agora, não é só comissão que elas ganham. Tu é uma chefe que tu costuma mimar muito os teus funcionários. Sim. Teve uma que ganhou até uma carteira de motorista, não Carol, foi? tá fazendo, tá nas aulas práticas Porque agora. é importante ter essa valorização Muito, com o funcionário, né? Eu trabalhei numa empresa que eles pagavam 50% da faculdade. Eu comecei a fazer, mas não levei adiante. Foi lá em Santa Catarina. E e toda vez que eles... E é uma empresa que até hoje as minhas colegas, as que se formaram, atuam na área. Eu me lembro que na época, assim, era uma coisa que pra gente era uma coisa de outro mundo, né? Ser reconhecido. E, tipo, final de ano, era uma cesta. Sempre que eu posso, eu trago um presentinho para elas. Datas especiais também. Às vezes, quando a venda no mês sai um pouco fora da curva, eu digo para elas, vamos pra churrascaria. Sim, que é para não desmotivar. Para não desmotivar. E tem que ter um ambiente legal também para trabalhar, onde tu é... Coisa bem triste é um lugar que tu trabalha e o teu chefe só te enxerga como um burro de carga, né? Tem que ter uma coisa... Eu sempre digo para elas, eu gosto que elas trabalhem à vontade, não gosto daquela coisa de pressão, de cobrança. A gente passa mais tempo no serviço da gente hoje que na própria casa da gente, então tem que ser um ambiente legal que tu gosta de estar, que tu gosta de trabalhar. A loja oferece roupa para todos os tipos de mulheres, todos os corpos? Sim, hoje a gente tem público desde a menina magrinha, da mais novinha, para senhoras também, que foi uma coisa que lá no público da Quinta buscava muito. Casaquinho, coisinhas de lã, calça também mais tradicional, que era uma coisa que eu não trabalhava antes, eu comecei a trabalhar. E o plus size, que o plus size é satisfatório, né? Agora, Bianca, as tuas redes sociais são um sucesso também. Em que momento tu percebeu que a tua história estava inspirando outras mulheres? Quando eu comecei a receber bastante mensagem, né? Eu recebo bastante esse retorno também das pessoas, pessoas que estão começando, e não só mulheres, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de um menino falando ele dizendo que se inspira muito e que às vezes ele disse eu vendia para a mãe dele na sala. Ele disse, eu lembro de tu vendendo, eu era pequeno e tu vendendo para minha mãe. Eu fiquei muito feliz de ver aquela mensagem. Ele sabia a sala da minha mãe cheia de malas quando tu vinha vender para ela. E eu recebo bastante mensagem desse teor, assim, de pessoas dizendo que se inspiram, E eu digo sempre, né, não pode ter preguiça, tem que ter perseverança em tudo, qualquer coisa que a gente for fazer, né.
Não dá para botar ali e achar assim, ah, não, agora vai dar certo. Falando na questão da perseverança, Bianca, fazendo um retrospecto de tudo que tu já passou, até agora, qual foi o momento mais difícil na tua trajetória? Ah, o momento mais difícil. E já teve uns quantos já, né? Tipo, principalmente a questão do meu filho, do acidente doméstico dele. E eu lembro que uma vez também a minha casa tinha sido assaltada num mês. E aí a gente teve que ter um baita gasto, assim, com alarme, câmera, grade, tudo, né? Porque eu fiquei com medo. E aí logo em seguida eu saí para para atender uma cliente de noite, 11 horas da noite, estava bem frio. Botei meu filho no carro e aí saí na primeira Saveiro que eu tive. E eu esqueci a tampa aberta e saí da garagem. E eu passei no quebra-mola e tudo mais. Quando eu vi a tampa batendo, eu parei, fui ver, não tinha mais nenhuma mala. Tinha perdido as malas tudo no caminho. E conseguiu recuperar? Quando voltei, não tinha mais nada. Nada mais, Tinha perdeu perdido tudo. a minha roupa toda. E nesse dia eu chorei horrores. Eu disse, vou ter que começar tudo de novo. E aí tava ali, tinha acabado de chegar a roupa. Então tinha acho que 3 malas, se eu não me engano. E as malas estavam cheias de roupa, tinha mais uma caixa com um monte de calça jeans, que o jeans é caro. Eu perdi tudo, só fui prestar atenção porque eu vinha com o som do carro ligado. Puxa vida, quando se deu conta, já era tarde. Então já foi assim, foi uma coisa em seguida da outra. Já teve esse assalto menos de um mês e aí perdi tudo. Olha, foi um momento bem difícil para mim. Bianca, tu falou na tua caminhonete, a Saveiro, tu tem uma coisa com rosa, né? A loja é rosa, os teus carros são rosa. Por que tu tem essa coisa assim? A casa também? Todo mundo pensa que eu sou muito fanática pelo rosa, né? Mas eu lembro que na época eu vendia modinha, né? Que nem eu denominei a minha loja modinha. E era muita coisa daquelas guriazinhas. Eu tenho um público bem grande adolescente, né? Por conta disso. E aí, a questão do rosa começou no quê? Eu lembro que quando eu era guria, né? Eu tinha uma mulher que tinha um carro rosa, né? E ela vinha na cidade. Eu acho que até era daquelas de maquiagem. E ela era de Bagé. E ela vinha no cassino. E eu lembro que um dia eu passei e vi aquele carro e eu queria tirar uma foto com o carro. Na época era câmera digital ainda, meu telefone não tinha câmera. Ih, mas tu falando assim, tu te entrega, Bianca. E aí eu passei, né, junto com a minha mãe, com meu pai, e eu olhei e disse assim, que legal o carro, coisa e tal. E eu queria saber quem era a dona do carro. Mas não tinha em rede social, tudo. Eu lembro que eu achei no Orkut. E aí eu fui a visitar meus avós em Bagé e ela era de lá. E aí eu peguei e comentei com eles e coisa e tal, porque eu vi na placa na época que o carro era de Bagé. E aí meu avô falou, é do bairro tal, Madesati, acho que era. E aí eu vim andando de moto com meu avô assim e o carro passou. E aquilo ali foi uma coisa que ficou marcada, né? Como eu tinha feito a loja primeira que eu fiz ali na Avenida Pelotas, era tudo com a decoraçãozinha mais ou menos do rosa. E quando eu tava fazendo essa outra na Uruguai, eu lembro que eu liguei pra minha mãe de madrugada ainda. E eu liguei pra ela e disse assim, mãe, será que eu tô muito velha pra ser Barbie? E que ela respondeu? Porque eu disse, vou trocar a cor do meu carro. Vou fazer o carro rosa. Quando eu rebaixei, então, foi uma loucura, porque essa gurizada, e elas ficaram assim, olha, eu levava debutante em 15 anos para entrar nos aniversários, para fazer book de 15 anos, eu emprestava para elas. Tipo, elas já iam lá, compravam roupa na loja para fazer o book, eu já emprestava o carro. Se tornou um marketing da loja. Se tornou o marketing da loja. E o carro em si, ele fazia propaganda sozinho, porque eu botei o adesivo da loja, eu largava ele nos lugares, as pessoas iam procurar a dona do carro e olhavam o adesivo e acabavam encontrando a loja. E me trouxe bastante gente, assim. Tanto é que eu não saí do rosa, né? Eu troquei de carro e fui lá e troquei de novo a cor pro rosa. Bianca, o nosso tempo está encerrando. Que conselho tu daria para quem hoje está insatisfeita no emprego, assim como tu estava um tempo atrás, mas ainda tem medo de empreender? Eu acho que tem que procurar alguma coisa que goste de fazer, porque a gente tem que fazer o que gosta, né? Esses dias eu estava viajando, uma cliente ainda botou tu não pensou em botar alguém para comprar para ti? Eu disse, não, eu faço o que eu gosto. Eu gosto do que eu faço, assim, em todas as coisas que eu faço, no atendimento, na compra, no experimentar, em tudo. Só que não pode, que nem eu falo, né? Não pode pensar que vai assim, vou empreender e vou deixar ali, vai fazer o papel sozinho. Não, tem que ter muita perseverança, em tudo tem que ter foco, né? E não ter preguiça. O principal é não ter preguiça. Eu levanto de manhã, eu faço hoje o que eu fiz de coisa para lá e para cá de manhã. Eu disse, poxa, que manhã que rendeu. Eu adoro quando os meus dias rendem. Às vezes eu fico de cara, assim, que eu saio de manhã e faço uma coisa e outra, parece que o dia passou rápido.
Então, não pode ter preguiça. Tem que correr atrás e fazer dar certo. Muito bem, tá aí a receita de sucesso da nossa entrevistada de hoje, Bianca Martins. E assim, encerramos o Sala de Entrevistas. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. E a ti, Bianca, obrigado pela presença. Obrigada, Guilherme.